Boa noite a todos. Essa é a primeira palestra pós-pandemia que eu faço, né? 2 anos, né, que a gente está afastado das atividades em público, né, presenciais, mantendo as atividades virtuais, né? Então, vários aqui a gente se encontra ou nos grupos de estudo, ou nos seminários, mas nunca deixando de participar da doutrina, né? Para aqueles que não conhecem, né, a URI, né, a nossa União Regional Espírita, tem 10 casas. E essas 10 casas que a gente procura acolher com maior carinho, né, e visitá-las todas com maior carinho, né? Marechal é uma casa que a gente vem e se sente sempre muito bem recebido, muito bem acolhido. Os bons espíritos estão aqui sempre trabalhando, iluminando essa casa, acolhendo todos que vêm aqui. Então, não tenham dúvida de adentrar nessa casa e se sentirem amparados. A gente sabe que isso acontece com certeza, né? E não é porque eu estou falando aqui como presidente de URI, mas como uma pessoa que vem de fora e sente isso, né? O espírito sente isso, né? Então, tenham certeza desse acolhimento. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre lei de liberdade e livre-arbítrio. Desculpa a demora, né? Mas sabe como é a informática, nem sempre funciona como a gente quer, né? Meus alunos brincam, tá na hora de formatar, né, professora? Eu falo, tá. Mas parar para ficar sem não dá, né? Então, se vocês se lembram, Kardec fez uma divisão didática das leis morais. Não significa que Jesus propôs essa divisão. Essa divisão foi proposta por Kardec no Livro dos Espíritos para poder trabalhar as leis de uma forma mais compreensível, trabalhar as leis de forma que cada um de nós, leigos, pudéssemos entendê-las melhor. E ele agrupou as leis morais em 10 leis. Todos devem lembrar-se: lei de sociedade, lei de progresso, lei de adoração, né? Lei de destruição, lei de justiça, amor e caridade, e entre elas também a lei de liberdade. Nós temos liberdade para fazer tudo o que quisermos? Será? Hoje em dia é tão comum a gente ouvir as pessoas falarem, né? É o meu direito de fazer, eu tenho direito de fazer isso, né? Ninguém pode me impedir. Será que é assim que funciona? Jesus explicou, na época em que esteve na Terra,
que nós somos livres até certo ponto. E os bons espíritos confirmaram isso a Kardec. Então, no Livro dos Espíritos, questão 826, os espíritos disseram a Kardec: a liberdade no relacionamento humano é sempre relativa, porque desde que estejam juntos dois homens, bastam dois. Há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Então, bastou terem duas pessoas que não têm mais liberdade absoluta. Eu não posso mais fazer o que eu quero, porque eu tenho que respeitar o direito do outro. Questão 833. Haverá no homem que escape a todo constrangimento e pela qual goze absoluta liberdade? Ou seja, existe algum momento, algum local onde o homem possa ter liberdade total? E os espíritos respondem: no pensamento. O pensamento é livre. Então, no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias, como pôr-lhe rédeas. Cada um pensa o que quer. E, infelizmente, porque as pessoas não sabem o poder que tem o pensamento. Porque o que a gente pensa tem energia. E às vezes a gente pensa coisas não muito boas e deseja coisas ruins para outras pessoas. E isso acaba chegando na forma de energia. E depois que pensou, não volta atrás. Mas no pensamento eu posso pensar o que eu quiser. Eu posso estar aqui comportada, né, uma boa senhora, mas ninguém sabe o que eu estou pensando. Isso é terrível. Não é meu caso, tá, gente? Claro que eu tenho defeitos, tenho falhas, muitas falhas ainda, mas estamos na fase já de detectar as falhas e tentar corrigi-las, né? E essa é uma delas, né? Pensei algo errado, já tento corrigir, né? Ah, mas como que eu vou tentar corrigir? Orando, né, me arrependendo sinceramente daquilo que falei, daquilo que pensei, né? Então, a gente não pode ignorar que o que pensa tem efeito. Então, o que é liberdade, né, segundo a definição? Faculdade que permite ao indivíduo decidir ou agir conforme sua própria vontade. Direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação ou ao desenvolvimento de sua vida. Essas duas primeiras definições dão uma ideia, até certo ponto, egoísta, individualista, porque está dizendo que é o direito de defender-se, de garantir a si próprio. Porém, não é absoluta. E por quê? Porque a gente vive em sociedade.
Nós não somos eremitas que vivemos isolados e aí podemos fazer o que quiser. Não. E como vivemos em sociedade, precisamos respeitar a vida alheia. Então, nas duas imagens de cima, a gente tem duas situações, né? Que eu posso viver sozinho, não dar satisfação a ninguém, fazer o que eu quiser. Mas embaixo é a nossa realidade. E aí eu me lembro bem, eu morei em Curitiba um tempo, e quando eu estava procurando apartamento para morar, eu cheguei a ver um apartamento parecido assim com a situação da foto do lado ali, que a gente chegava na janela e se esticasse a mão, dava para cumprimentar o vizinho do outro prédio. Ou seja, posso botar meu rádio no som que eu quiser, no volume que eu quiser? Posso andar vestida do jeito que eu quiser dentro da minha casa? É minha casa. Posso andar? Não, porque o meu direito acaba quando começa o do outro. Posso gritar, né? Não. São regras básicas. Para quem mora em prédio, sabe que todo o condomínio tem o seu conjunto de regras. Queira ou não, goste ou não, tem que respeitar. Tem hora para ter barulho, tem hora para... Tem o que pode, o que não pode fazer, né? Tem que respeitar, porque é uma sociedade. Né? E às vezes eu fico pensando, porque eu morei muitos anos em apartamento, né? Hoje eu moro em casa. Eu falo às vezes assim, puxa, precisava ter um condomínio também para quem mora em casa, né? Que eu fico pensando no meu vizinho, né? Com o som ligado até de madrugada, né? E outras coisitas mais. E não adianta dizer assim, denuncia nada, ninguém vai olhar, né? Então é complicado, né? E é tudo parte de uma regra bem simples e bem básica que Jesus nos ensinou. Fazer ao outro o que gostaríamos que este nos fizesse. Essa é a regra básica de conduta, né? Se todos nós agíssemos dessa forma, nós não teríamos problema algum. Porque alguém gosta de ser acordado com barulho? Ou não conseguir dormir por conta do barulho do outro? Né? Não é um dia ou outro, né, que tem uma comemoração e isso você é compreensivo e entende. É aquele que faz sempre, né, que não tem medidas. Esse tipo de situação é que é complicado. Por que eu vou incomodar o meu vizinho se eu sei que ele não gosta daquilo? Por que eu vou implicar com a pessoa que está do meu lado se eu sei que ela não quer aquilo? Por que eu vou deixar de fazer as minhas atividades no trabalho se eu sei que isso tem uma implicância, vai resultar em alguma coisa? Mesmo que eu seja o chefe. Porque eu posso ser o chefe, mas aqueles que estão trabalhando comigo dependem do meu trabalho. Porque eu sou chefe de algumas pessoas, né? Eu não sou chefe de mim mesma.
não existe esse cargo. Então, tudo é viver em sociedade. Eu tenho que respeitar os outros. Minha liberdade tem um limite. Então, na verdade, a gente tem que ter algo que Jesus deixou bem claro, que é consciência, que é a faculdade de estabelecer julgamentos. Eu tenho que saber julgar moralmente o que é certo e o que é errado. Ter juízo de valor. Até quando eu posso ir, até onde eu devo parar. A consciência é fruto de experiências e crenças individuais, mas são elaboradas no contexto cultural. Eu não preciso passar por cada uma dessas experiências. A sociedade passa como um todo, porque aquilo que os meus pais, os meus avós ou os seus pais, os seus avós passaram, é transmitido culturalmente. E isso se aplica a todos. E isso serve para a nossa evolução espiritual. Quanto mais nós conseguimos ter juízo de valor, mais evoluídos nós estamos espiritualmente. Eu posso fazer, mas será que eu devo fazer? É certo fazer? Eu tenho liberdade de pensar. A minha liberdade de pensar é ilimitada, mas a minha liberdade de consciência sofre restrição. Porque ela me diz se aquilo que eu estou pensando é errado, eu não devo fazer. A consciência não esclarecida pode alimentar ideias malsãs. Eu trouxe alguns exemplos de erros de consciência que nós passamos na nossa história. A escravidão, um dos maiores erros que o Brasil tem, uma das maiores manchas que o Brasil tem espiritualmente, né? Não que outros países não tenham se utilizado da escravidão, mas a forma como o Brasil utilizou, a agressividade, né? A violência com que utilizou, a mão de obra infantil, a exploração infantil, né? Que a gente tem até hoje em alguns locais, algumas áreas. Né? O trabalho escravo que continua escondido, mas que volta e meia aparece um escândalo. Né? As pessoas sabem que isso, por um acaso sabem ou não sabem que isso é errado? Será que quem está ali botando aquelas pessoas para trabalhar escondidas numa sala fechada não sabe que aquilo é errado? Claro que sabe. Então é isso que Kardec chama de consciência não esclarecida. E é isso que a gente tem que cuidar. Passou a fase de nós, no planeta Terra, praticarmos esse tipo de atitude. Nós não estamos vivendo um momento de transição?
nós, espíritos que estamos em evolução, estamos na fase de melhorarmos a nossa consciência e não praticarmos mais isso. Ou, às vezes a gente não pratica, mas a gente apoia. Passou o tempo. E aí eu trouxe uma frase muito famosa, né, de Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Na primeira carta aos Coríntios. Né? Tudo me é lícito, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer, mas eu não devo fazer. É ali que está a diferença entre a liberdade de pensar e a consciência. E é isso que esse é o nosso exercício. Eu posso pensar em cometer algo errado, mas a minha consciência tem que me dizer se eu devo ou não. Na questão 843, já que a gente está falando em liberdade e consciência, tem um conceito que a gente tem que associar, que é o conceito de livre-arbítrio. Tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Tem. Por isso Paulo diz que tudo me é lícito. Porque eu tenho livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso, inclusive, matar alguém. É certo fazer? Eu devo fazer? Não. Mas eu tenho livre-arbítrio para isso. Vou responder às leis humanas e às leis de Deus. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Um bebê tem livre-arbítrio? Não. A gente não tem que ensinar a ele. Faça isso, não faça aquilo. Não enfie o dedo na tomada. Ele vai e enfia. Toma choque. Mas, na verdade, ele não tem... O que é o livre-arbítrio? É o direito de fazer escolhas. Eu tenho que fazer escolha entre o que é o certo e o que é errado. Ele sabe o que é certo e o que é errado? Não. Ele está aprendendo o que é certo e o que é errado. Nós estamos ensinando o que é certo e o que é errado. Por isso, às vezes, chega, na adolescência, ele continua sem saber o que é certo e o que é errado, porque nós falhamos como pais e como mães, que deixamos fazer o que quisesse. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer? Nós sabemos que nós trazemos, como espíritos antigos que somos, nós trazemos já características boas ou más. Se eu já consegui aprender muito, eu trago minhas características boas. Se eu ainda tenho resistência em aprender, vou trazer minhas características más, sim.
minhas más tendências, meus sentimentos negativos, e vou fazer escolhas erradas, sim. Quantas vezes a gente fala, a gente vê famílias que os pais se dedicaram, né? Fizeram de tudo do ponto de vista de dar educação, ensinamentos, e às vezes tem um filho, no sentido genérico, não estou querendo dizer que seja masculino ou feminino, né? Que faz tudo errado. Da onde vem isso? Se não das más tendências que ele trouxe e que continua resistindo, fazendo escolhas erradas. Nós não podemos fazer escolhas pelos outros. Cada um tem que fazer a sua própria escolha, senão não é aprendizado. Eu posso te dizer, esse é o caminho certo, esse é o caminho errado. Mas se você insiste em ir pelo caminho errado, eu só posso lamentar e estar ao seu lado, te apoiando no momento que você pedir ajuda. Nada mais. Ir lá tomar sua frente, te tirar de lá, te arrancar de lá, não vai adiantar, porque você vai voltar. Isso é mais ou menos o que acontece com os aditos, né? As pessoas que têm algum vício. Nós queremos que ele deixe o vício, mas ele não quer. Então a gente faz de tudo para ajudar, mas ele volta. Aí a gente vai lá e tira, interna numa clínica, às vezes obrigado, e ele volta a usar, volta a fazer uso, porque essa mudança tem que ser de si, tem que ser própria, né? E é muito difícil, gente. Né? O que podemos fazer? Estar ao lado, amparando. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo, e se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Existem pessoas que são limitadas fisicamente para não poder fazer uso do livre-arbítrio. Porque se fizerem, fazem mau uso. É uma consequência de vidas passadas, limitadas fisicamente. Não é? Todos os casos são assim, não, porque a gente nunca generaliza no espiritismo. Cada caso é um caso, porque cada espírito tem sua história. E a gente tem que cuidar muito, né? Para não sair aí dizendo, olha, né? A Márcia esteve lá e falou que toda vez que tem alguém com limitação física é porque está com limitação do uso do livre-arbítrio. Pode não ter nada a ver com isso, pode ser por outro motivo. Tá? Então a gente tem que entender que existe a possibilidade de decidir, de escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Isso é o livre-arbítrio. E cuidado com as últimas palavras ali, ó. Isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante.
Eu não estou sendo condicionado a isso, eu não estou sendo forçado a isso. Se eu estou sendo forçado a isso, deixou de ser livre-arbítrio. Se alguém me convence disso, não é livre-arbítrio. Tá? Tem que ser uma decisão própria. É uma condição básica para a programação da vida e para a construção do futuro, porque com base nas escolhas que eu faço, eu vou responder por elas no futuro. Então, liberdade está diretamente relacionada à responsabilidade. Para a doutrina espírita, o livre-arbítrio é sempre proporcional à condição evolutiva do ser. Ou seja, se o ser ainda é um ser primitivo, lembrando lá, né, nos primórdios da humanidade, eles tinham capacidade de discernir o certo e o errado, o bem e o mal? Não muito. Então, eles não tinham ainda total livre-arbítrio. À medida que o homem foi evoluindo espiritualmente, a capacidade de livre-arbítrio vai aumentando. Porque nós podemos fazer nossas escolhas, porque podemos assumir a responsabilidade por elas. Podemos distinguir se estamos escolhendo entre o certo e o errado. Se eu tenho uma pessoa ignorante, ignorante no sentido exato da palavra, que ignora aquilo, e ela faz uma escolha equivocada, ela tem as suas, os seus abonos, digamos assim, por conta de não entender ainda aquilo. Mas, por exemplo, quando dizem que a nós, que já temos conhecimento da doutrina, mais nos será cobrado, para a gente fica mais difícil, né? Dizer assim, não, eu não sabia. Né? Dá um descontinho aí, porque eu não sabia. Né? Um pouco complicado, né? Então, veja alguns conceitos que estão diretamente relacionados. Livre-arbítrio, liberdade e dois outros que algumas pessoas confundem: determinismo e fatalidade. O que é o determinismo? O espírito vem determinado a cumprir esse percurso. Eu vim para ser bióloga, eu vim para casar com Beltrano, eu vim para ter um filho. Isso é determinismo. O que é o livre-arbítrio? Eu tinha que me casar e eu escolhi o fulano. Podia ter sido fulano que eu ia viver essa história, como poderia ter sido Beltrano que eu ia viver uma história parecida. Eu ia ter um filho, que poderia ter sido Diogo, como poderia ter sido outro, mas que traria as mesmas características ou similares, porque o que eu tenho que aprender, que eu teria que aprender com um filho, era isso. Se eu não fosse bióloga, talvez eu fosse outra coisa, mas que tivesse relacionado, né, a alguma coisa próximo, a gostar de natureza, né? Ia cair no mesmo caminho, ser professora, né?
Então veja, determinismo é aquilo que diz assim, ó, tem que ser. É assim? Não. Então, a vida harmônica em sociedade impõe limites ao comportamento humano. O livre-arbítrio deve ser praticado de acordo com os princípios éticos e morais, entre o querer e o fazer, entre o que é certo e o que é errado. Segundo Leon Denis, é a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pela razão. É não deixarmos nos levar pelos sentimentos mais negativos, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o sexo desregrado, os vícios em geral, né? E passarmos a trabalhar mais com a razão. Porque se a gente puxa para o lado desses instintos mais baixos, a gente fatalmente vai falhar. Porque a gente vai reagir com a paixão. E com a paixão a gente não discerne entre o certo e o errado. Então a gente tem que ir para o outro lado para reagir com a razão. Então, grande parte de nossas dores são fruto de nossas próprias escolhas. Quem disse isso foi Chico Xavier. E aí vem a história, né? A gente reclama tanto da vida. Tanta coisa dá errado na nossa vida. E a gente não para analisar as escolhas que nós mesmos fazemos. Se o caminho que a gente escolheu foi de fato o mais acertado, o melhor no sentido do que traria mais aprendizado para a gente, ou se a gente escolheu o mais fácil, né? Kardec fala, uma vez que tem a liberdade de pensar, o homem tem a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina. E aí a ideia do determinismo. Se fosse determinismo, nós seríamos como marionetes, né? Deus, né, usando lá uma marionete manipulando. Agora a Edith vai fazer tal coisa. Agora a Márcia vai fazer tal coisa, né? Não é assim. Porque a Edith tem o direito de fazer a escolha dela. Pode ser que ela tenha feito a escolha errada? Pode. Mas aí ela responde pela escolha dela. A Márcia fez escolhas erradas na vida? Muito provavelmente fiz. Aprendo com as minhas escolhas, né? O que eu não posso é só reclamar, né? Porque só reclamar não vai me levar a nada. Então, os atos humanos não são guiados por um determinismo imposto por Deus, né? O homem sem a capacidade de pensar ou de opinar sobre os acontecimentos da sua vida seria uma marionete, né? Seria uma máquina.
Então, o determinismo é a negação de toda responsabilidade, de toda moralidade. Fulano é um ladrão. Ah, mas estava determinado que ele ia ser ladrão. Cadê a responsabilidade moral dele? Zero, né? Ah, ele herdou do pai. Ou ele herdou da mãe. Não existe isso, tá, gente? Ele herdou das vidas passadas dele. É o máximo que ele pode ter dado. Né? Ah, mas porque o pai era, a mãe era. Ele vem com essa tendência, talvez numa família difícil, para aprender a reagir. E falha quando repete o mesmo erro. À luz da reencarnação, existe a lei de causa e efeito, né? Então, se eu fiz algo equivocado, eu respondo por esse equívoco que eu cometi, né? Então, existe um planejamento reencarnatório, não um determinismo reencarnatório. Por isso eu usei o exemplo, né, de dizer que eu podia ter casado com A ou com B, mas a situação que eu viveria seria semelhante. Não tem que ser com fulano, né? Eu tenho que aprender alguma coisa. Eu tenho que sofrer porque eu fui muito egoísta. Então eu tenho que viver situações que me mostrem que ser egoísta não é bom. Não importa se é com fulano, com beltrano, com ciclano. Eu tenho que passar por situações assim. Isso é o planejamento reencarnatório. Então, ele não é rígido, nem tampouco inflexível, né? Tudo depende da forma como um indivíduo conduz a sua existência. E a espiritualidade, ela está sempre ali, né? Dando um jeitinho, né? Ah, olha, estava meio encaminhado para ser com fulano que estava indo bem, aí, nossa, ele desistiu. Percebeu a furada que ia entrar, né? E desistiu. Mas daqui a pouco aparece outro ali com as mesmas características que vai fazer a mesma coisa. Conheço uma história de uma senhora que ela se casou a primeira vez e o marido era alcoólatra. E ela sofreu muito, até que ela conseguiu se separar dele. Ela sofreu inclusive maus tratos na mão dele. Se separou dele. Passou um tempo, ela conheceu outra pessoa, um homem muito bom. Não tinha nada a ver com o alcoolismo. Se casaram. Não deu, acho que 3 anos, ele já era alcoólico. E ela começou a passar por tudo novamente. Então, ela tinha que aprender aquela situação. Né? Então, quando ela se resignou e começou a compreender a situação, a coisa começou a fluir de uma forma melhor. Mas, gente, quem vai entender uma coisa dessas? Né? Além do que, quem vai aceitar, né, uma situação dessas, né? A gente só precisa cuidar um pouco que lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, não significa lei de talião, tá?
Lei de Talião é aquela de Moisés, olho por olho, dente por dente. Que seria a gente dizer assim: eu morri esfaqueado, vou esfaquear alguém, né? Eu matei enforcado, né? Vou ser enforcado. Isso seria a lei de Talião. A espiritualidade não age dessa forma, não é tão determinista assim, né? É lei de ação e reação. Eu assassinei alguém, então provavelmente eu vou morrer numa situação trágica, talvez envolvido num assalto, né? Uma bala perdida. Não precisa ser exatamente da mesma forma, mas é uma situação em que eu vá sentir o que é o ato de perder a vida de uma hora para outra, né? Então, o homem não é de forma alguma conduzido fatalmente ao mal. Os atos que perfaz não estão escritos antecipadamente. Por isso que a gente fala, não existe lei de Talião. Tá? Não é porque eu matei que eu vou morrer da mesma forma. Não está determinado isso. Os crimes que comete não são de nenhuma maneira o cometimento de uma sentença do destino. Ele pode, como prova e como expiação, escolher uma existência onde terá as tentações do crime, seja pelo meio onde se encontra colocado, seja pelas circunstâncias que sobrevêm, mas ele é sempre livre de agir ou de não agir. Quantas pessoas nascem no meio da violência e não fazem parte dela? E merecem o nosso apoio, o nosso, né, o nosso aplauso até de certa forma, né, porque eles resistem bravamente. Então não tem fatalidade na vida, né? Que são outras perguntas, né, do Livro dos Espíritos. Aí tem aquelas pessoas que dizem que são perseguidas por uma fatalidade, né? Não lhes estará no destino o infortúnio, né? Aquelas pessoas que falam assim, tudo dá errado para mim. Eu procuro um emprego, não dá certo. Eu arrumo uma esposa, não dá certo. Eu faço não sei o que, não dá certo. Quem é que faz não dar certo? É o outro ou é ele próprio? Não é? E aí, essa pergunta que ele coloca, né? Se sabe o espírito antecipadamente de que gênero será a sua morte? Vocês sabem como vão morrer? Eu não sei. Nem quero. Porque já pensou se eu souber como eu vou morrer? Vou ficar sempre pensando naquilo, né? Deixa quieto. O dia que tiver que ser. Então, os espíritos não fazem as coisas de qualquer forma, né? Então, para o espiritismo, nada acontece sem que Deus saiba. Mas não significa que há um controle divino absoluto. Deus dá ao espírito a liberdade de escolha, deixando-lhe a responsabilidade de seus atos. Chico Xavier disse: somos livres para decidir sobre os nossos atos,
muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. Olha o termo que ele usa, né? O homem desenvolve sua capacidade de fazer escolhas mais acertadas, de saber utilizar corretamente o livre-arbítrio à medida que evolui espiritualmente, pela aquisição de conhecimento e de moralidade, porque aprende a distinguir o bem do mal, a escolher os caminhos certos. Então, no livro Estudando o Evangelho à Luz do Espiritismo, o livre-arbítrio é a faculdade que permite ao homem edificar conscientemente o seu próprio destino, possibilitando-lhe a escolha na sua trajetória ascensional do caminho que desejar. A gente vai construindo passo a passo, mas de forma consciente. E para Bezerra de Menezes, compreende-se que a liberdade é o meio pelo qual o homem realiza o seu destino. O progresso humano é infinito. A vida na Terra é insuficiente e Deus nos concedeu o tempo na eternidade, tanto quanto cada um de nós precisarmos e quisermos. Vamos fazer que esse tempo seja o mais breve possível.